Eu me lembro de cada detalhe daquela noite como se tivesse acontecido ontem. O vestido azul marinho que escolhi com tanto cuidado, o mesmo que Robert sempre dizia que realçava meus olhos, o perfume que borrifei no pescoço, aquele Chanel que David me deu no Dia das Mães há 5 anos. Até o batom que apliquei 2 vezes no espelho do hall, porque estava tão nervosa e animada que minhas mãos tremiam. David tinha ligado na terça-feira anterior, coisa rara nos últimos meses. Sua voz soou diferente, mais formal, mas eu escolhi ignorar isso. Mãe, que tal jantarmos no Maestros na sexta? Quero que você conheça Vanessa direito. Hã? Meu coração saltou. Finalmente, meu filho estava me incluindo na vida dele novamente. Finalmente, eu iria conhecer a mulher que tinha roubado seu coração. O Maestros era o nosso lugar especial. Robert me levava lá nos nossos aniversários de casamento. E depois que ele morreu, David e eu continuamos a tradição, pelo menos até 8 meses atrás, quando os jantares simplesmente pararam de acontecer. Vanessa estava muito ocupada. Ou David tinha trabalho demais, ou eu que estava sendo muito insistente. Sempre havia uma desculpa. Cheguei 10 minutos adiantada, como sempre faço. O maître Carlos me cumprimentou com o sorriso caloroso de sempre. Senhora Mitchell, que prazer vê-la novamente. Sua mesa está quase pronta. Ele me conhecia desde que David era criança. Lembro de trazer meu filho aqui quando ele completou 12 anos, todo orgulhoso no seu primeiro terno. Esperei no bar, pedindo apenas água com limão. Queria estar completamente presente para este momento. Através do vidro da entrada, vi David chegando. Ele estava mais magro, mais sério. Ao lado dele caminhava uma mulher alta, loira, com aquele tipo de beleza que parece saída de revista. Vanessa. Ela usava um vestido preto justo, que custava mais do que eu gastava em roupas em um ano inteiro. Meu estômago se contraiu quando vi que eles não olharam em minha direção. Nem sequer procuraram por mim. Carlos se aproximou deles, apontou para onde eu estava, e apenas então, David virou a cabeça. Não houve sorriso, não houve aceno. Apenas um olhar vazio, como se eu fosse uma estranha inconveniente. Caminhei até eles, tentando manter a composição. David, querido! Minha voz saiu mais alta que o normal, compensando o nervosismo. Estendi os braços para abraçá-lo quando ele deu um passo para trás. Foi sutil, mas eu senti. Depois de 28 anos como mãe, você desenvolve um radar para essas coisas. Mãe. Sua voz era fria, distante. Esta é Vanessa. Ela me ofereceu uma mão gelada e um sorriso que não chegava aos olhos. Prazer finalmente conhecê-la, Margaret. David fala muito sobre você. Havia algo na forma como ela disse isso. Uma ironia disfarçada que me fez engolir em seco. Carlos nos guiou até a mesa. A mesma mesa onde David e eu sentamos no mês passado do pai dele, onde choramos juntos pela perda do homem que nos uniu. Mas algo estava diferente na configuração. Havia apenas 2 cadeiras. Com licença, eu disse para Carlos, confusa. Acho que falta uma cadeira. Ah, foi então que David se virou para mim e vi nos olhos dele algo que nunca pensei que veria. Desprezo. Mãe, esta mesa é para a família. Saia. O mundo parou. As palavras ecoaram na minha cabeça como se ele tivesse gritado em um canyon vazio. Família. Saia. As 2 palavras que jamais pensei que ouviria do meu único filho. O menino que eu criei sozinha depois que Robert morreu. Que eu apoiei em cada sonho, cada pesadelo, cada momento da vida dele. Senti meu rosto queimar. Ao redor, outras pessoas jantavam normalmente, conversavam, riam. Ninguém mais ouviu. Ninguém mais viu minha vida se despedaçar naquele momento. Carlos tentou intervir. Senhora Mitchell, talvez possamos arranjar outra mesa. Mas sua voz parecia vir de muito longe. Vanessa se sentou elegantemente, como se nada tivesse acontecido. Ela nem sequer fingiu constrangimento. Na verdade, quando nossos olhos se encontraram por um segundo, vi algo pior que indiferença. Vi satisfação. David, minha voz saiu como um sussurro quebrado. Eu não entendo. Ele já estava se sentando, abrindo o menu como se eu não existisse. Você entende sim, mãe. Sempre entendeu. Só escolheu ignorar. E fiquei ali parada por mais alguns segundos, esperando que ele olhasse para cima, que dissesse que era uma piada cruel,
que me pedisse para sentar. Mas ele não olhou. Vanessa, sim. Ela me olhou com aquele sorriso frio e calculista, como um gato que acabou de pegar um passarinho. Foi Carlos quem me salvou do colapso total. Ele gentilmente tocou meu cotovelo e murmurou: Senhora Mitchell, posso acompanhá-la até a saída? Assenti, porque não conseguia confiar na minha voz. Caminhei através do restaurante com a dignidade que me restava. Cada passo era uma eternidade. Sentia os olhares curiosos de outros clientes, perguntando-se por que a mulher bem vestida estava saindo sozinha, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. No estacionamento, dentro do meu carro, finalmente desabei. Chorei como não chorava desde o funeral de Robert, mas essas lágrimas eram diferentes. Quando Robert morreu, eu chorei por amor perdido. Agora, eu chorava por amor traído. Dirigir para casa foi um borrão. Minha mente não conseguia processar o que havia acabado de acontecer. David, meu David, o menino que costumava rastejar para minha cama durante tempestades, que me fazia cartões do Dia das Mães com suas mãozinhas pequenas, que chorou no meu ombro quando o pai morreu. Esse mesmo David acabava de me expulsar de sua vida da forma mais cruel possível. Em casa, sentei na poltrona de Robert e tentei entender. Quando tudo começou a dar errado, como eu não vi os sinais? Ou talvez eu tenha visto e escolhido ignorar, como ele disse. Talvez eu tenha sido uma mãe tão desesperada para manter meu filho por perto que me recusei a aceitar que ele estava se afastando. O telefone tocou. Por um momento louco, pensei que fosse David ligando para se desculpar, para dizer que tudo tinha sido um mal-entendido terrível, mas era apenas uma chamada automática de telemarketing. Naquela noite, deitada na cama vazia, olhando para o teto, uma realização terrível me atingiu. Eu havia perdido meu filho muito antes daquela noite no restaurante. A humilhação pública foi apenas o momento em que ele oficializou algo que já estava morto há meses. Mas uma coisa começou a crescer dentro de mim no meio da dor, pequena, mas persistente como uma semente em solo fértil. Não era raiva, não ainda. Era curiosidade. Como exatamente eu havia perdido meu filho? E mais importante, quem estava por trás dessa transformação? A resposta para essas perguntas mudaria tudo o que eu pensava saber sobre minha família. Os 3 dias seguintes passaram como uma névoa espessa. Eu me movia pela casa como um fantasma, fazendo café que não bebia, assistindo programas que não via realmente. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava esperando que fosse David. Nunca era. Foi na quarta-feira que decidi parar de sentir pena de mim mesma e começar a entender o que diabos havia acontecido com minha família. Sentei na mesa da cozinha com uma xícara de chá e forcei minha mente a voltar ao início. Quando exatamente tudo começou a mudar? A primeira vez que ouvi falar de Vanessa foi há 1 ano e meio, quando David mencionou casualmente que estava saindo com alguém. Ela é especial, mãe, diferente das outras. Eu fiquei animada. Depois de uma série de relacionamentos que não davam em nada, finalmente meu filho havia encontrado alguém sério. Quando posso conhecê-la? Perguntei, já imaginando almoços dominicais e feriados em família. Ainda não, mãe. É muito cedo. Vanessa é reservada. Ela teve experiências ruins com famílias de namorados antes. Isso deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Mas eu estava tão feliz que David estava feliz que ignorei completamente. Os primeiros meses foram sutis. David ainda vinha para o almoço de domingo, mas sempre sozinho. Vanessa trabalha muito nos fins de semana, ele explicava. Ou, ela não está se sentindo bem. Sempre havia uma desculpa plausível. Depois começaram as pequenas críticas. Mãe, Vanessa disse que talvez você devesse atualizar um pouco a decoração da casa. Está muito datada. Ou, Vanessa achou estranho você ligar tanto. Ela acha que você é um pouco intensa. Essa palavra me machucou mais do que deveria. Eu sempre fui próxima do David. Depois que Robert morreu, quando David tinha apenas 16 anos, nós nos tornamos uma equipe. Ele era meu melhor amigo, meu confidente. Claro que eu ligava para ele. Claro que me preocupava com sua vida. Mas comecei a me policiar. Esperava 2 dias entre as ligações em vez de ligar todos os dias. Parei de mandar mensagens perguntando como foi o trabalho. Parei de sugerir programas juntos. Eu estava tentando não ser intensa.
O primeiro encontro real com Vanessa foi em abril, quase 6 meses depois que eles começaram a namorar. David finalmente a trouxe para o almoço de domingo. Eu me preparei por dias, limpando a casa até brilhar, comprando ingredientes especiais para fazer meu famoso assado de cordeiro. Ela chegou vestida como se estivesse indo para um escritório, não para um almoço casual em família. Terno branco imaculado, saltos altos, maquiagem perfeita. Eu me senti imediatamente deslocada na minha própria casa, usando meu vestido florido favorito, que de repente parecia antiquado e cafona. Que casa! Aconchegante, ela disse, olhando ao redor da sala de estar que Robert e eu decoramos com tanto carinho ao longo dos anos. A forma como ela disse aconchegante fez soar como patética. Durante o almoço, ela mal tocou na comida. Desculpe, Margaret. Eu tenho uma dieta muito específica. Glúten me faz inchar. Ela empurrou o prato para o lado como se eu tivesse tentado envená-la. David, que costumava comer 3 porções do meu assado, também mal tocou na comida. Vanessa me mostrou como comer mais saudável, mãe. Talvez você devesse tentar também. Eu ri, pensando que era uma piada. David, você cresceu comendo minha comida. Nunca reclamou antes. Pessoas mudam, mãe. Sua voz tinha uma frieza nova. Evoluem. Vanessa sorriu docemente. Margaret, tenho certeza de que você fez o melhor que podia na época. Mas agora, David tem alguém que realmente entende nutrição. O melhor que podia na época. Como se eu fosse uma mãe incompetente que havia negligenciado a saúde do próprio filho por anos. Depois daquele almoço, os encontros ficaram ainda mais raros. David sempre tinha desculpas. Trabalho, viagens, compromissos com os amigos de Vanessa. Quando eu sugeria atividades que costumávamos fazer juntos, filme no cinema, caminhada no parque, até mesmo ir ao mercado, ele sempre declinava. Mãe, Vanessa acha que nós dois passamos tempo demais juntos. Ela diz que não é saudável para um homem da minha idade ser tão dependente da mãe. Dependente. Mais uma palavra que cortou fundo. Eu não achava que tínhamos uma relação dependente. Achava que tínhamos uma relação próxima, amorosa. Mas Vanessa estava conseguindo me fazer questionar tudo o que eu pensava sobre meu relacionamento com meu próprio filho. O pior foi no aniversário de morte de Robert, em agosto. Todo ano, David e eu visitávamos o túmulo juntos. Depois jantávamos no Maestros. Era nossa tradição, nossa forma de honrar a memória do homem que amávamos. 2 horas antes de irmos, David ligou. Mãe, não posso ir hoje. Vanessa planejou algo especial para nós. David, eu disse, tentando manter a voz calma. É o aniversário do seu pai. Nós sempre fazemos isso juntos. Eu sei, mãe. Mas Vanessa diz que é morbidez ficar vivendo no passado. Ela quer me ajudar a seguir em frente. Seguir em frente. Como se amar e honrar a memória de seu pai fosse um defeito que precisava ser corrigido. Fui ao cemitério sozinha naquele dia. Sentei ao lado da lápide de Robert e chorei como não chorava desde o funeral. Robbie, sussurrei para a pedra fria. Estou perdendo nosso menino. E não sei como impedir. Depois daquele dia, as ligações de David ficaram ainda mais raras. Quando eu ligava, ele sempre parecia apressado, distraído. Mãe, estou com Vanessa agora. Posso te ligar depois? Mas nunca ligava. As únicas vezes que ele entrava em contato era quando Vanessa não estava por perto. Mas mesmo nesses momentos, ele parecia diferente. Menos espontâneo, mais cauteloso, como se estivesse sempre olhando por cima do ombro. Em outubro, tentei uma última vez. Era o aniversário de David, e eu queria fazer uma festa surpresa como sempre fazia. Liguei para alguns dos amigos dele para organizar tudo. Senhora Mitchell, disse Jake, um dos melhores amigos de David desde a faculdade. Não sabíamos que você ainda falava com o David. Vanessa disse que vocês duas tiveram uma briga feia e que ele estava mantendo distância. Uma briga feia. Nós nunca tivemos uma briga feia. Nunca tivemos briga nenhuma, na verdade. Mas aparentemente, Vanessa estava contando uma história muito diferente para os amigos de David. Jake, eu perguntei com o coração apertado. David disse isso para você? Houve uma pausa longa. Na verdade, não. Foi só Vanessa que mencionou. Mas David não contradisse quando ela contou. Cancelei a festa. Em vez disso,
Mandei um cartão de aniversário simples e um presente que sabia que ele adoraria. Uma primeira edição de seu livro favorito que levei meses para encontrar. Nunca recebi um agradecimento. O Natal foi o pior de todos. David ligou na véspera para dizer que não viria para o jantar tradicional que fazíamos todo ano. Vanessa e eu vamos passar com a família dela em Aspen. Ela acha importante que eu conheça melhor as tradições da família dela. E as nossas tradições? Perguntei, minha voz quebrando um pouco. E a ceia que fazemos desde que você era criança? Mãe, são só tradições. Vanessa me fez perceber que talvez seja a hora de criar novas memórias. Passei o Natal sozinha pela primeira vez em 28 anos. Sentei na mesa de jantar para 2 pessoas e comi em silêncio, olhando para a cadeira vazia onde David sempre se sentava. Foi naquela noite solitária de Natal que entendi completamente o que estava acontecendo. Não era que David havia decidido se afastar de mim. Alguém o estava afastando sistematicamente, metodicamente, como um cirurgião removendo um tumor. E o nome desse alguém era Vanessa. Agora, sentada na minha cozinha 3 dias depois da humilhação no restaurante, eu finalmente via o padrão completo. Cada crítica sutil, cada sugestão aparentemente inocente, cada opinião de Vanessa havia sido uma ferramenta para cortar os laços entre mim e meu filho. Ela havia transformado meu amor maternal em algo possessivo e doentio. Havia transformado nossa proximidade em dependência mútua. Havia transformado nossas tradições familiares em obstáculos para o crescimento de David. E o pior de tudo, ela havia convencido meu próprio filho de que eu era o problema. Mas uma coisa eu sabia com certeza absoluta: Vanessa não havia terminado comigo ainda. Uma mulher capaz de manipular de forma tão calculista e paciente tinha planos maiores. E eu precisava descobrir quais eram antes que fosse tarde demais para salvar o que restava da minha família. Na segunda-feira seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há meses. A dor ainda estava lá, instalada no meu peito como um peso constante. Mas junto com ela havia algo novo: determinação. Se Vanessa queria jogar esse jogo, eu precisava entender as regras. Comecei pelo óbvio. Abri meu laptop e digitei o nome dela no Google. Vanessa Clark, 29 anos, consultora de marketing digital. Formada em Berkeley, trabalhava numa empresa de médio porte em São Francisco. Nas fotos profissionais, ela sorria com aquela mesma expressão calculada que vi no restaurante. Mas foi nas redes sociais que encontrei as primeiras pistas reais. O perfil no Instagram dela era meticulosamente curado. Fotos em restaurantes caros, viagens para destinos exóticos, roupas de marca. Tudo muito bonito, muito perfeito. Muito caro para o salário de uma consultora júnior. Rolar pelo feed dela foi como assistir um filme sobre a vida que ela queria que todos pensassem que ela tinha. Mas algo me incomodava. Em quase 1 ano de fotos, David aparecia em apenas 3. E em todas, ele parecia desconfortável, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Foi quando comecei a prestar atenção nos comentários que as coisas ficaram interessantes. Uma mulher chamada Patrícia comentara em várias fotos: "Que saudades de quando você era genuína, Vê." Outra: "Pelo menos esse parece mais durável que o último." O último. Vanessa teve outros relacionamentos sérios. Cliquei no perfil de Patrícia. Patrícia Hollis, também de São Francisco. As fotos mostravam uma mulher na casa dos 40. Elegante, mas sem a artificialidade de Vanessa. E mais importante, havia fotos antigas com Vanessa, de quando elas claramente eram próximas. Levei 2 horas para juntar coragem, mas finalmente mandei uma mensagem para Patrícia. "Olá, vi que você conhece Vanessa Clark. Sou Margaret Mitchell, mãe do namorado atual dela. Podemos conversar?" A resposta veio em minutos. "Margaret, posso te ligar agora?" A voz de Patrícia ao telefone era cansada, como se ela estivesse esperando essa ligação há muito tempo. "Você é a mãe do David, não é? O que ela fez com vocês?" Meu estômago afundou. "Como você sabe sobre David? E o que quer dizer com o que ela fez?" Patrícia suspirou fundo. "Margaret, posso ser direta? Vanessa é minha ex-cunhada. Ela foi casada com meu irmão por 3 anos. E tudo o que está acontecendo com você e David já aconteceu antes. O mundo parou novamente, mas desta vez de uma forma diferente. Casada?
Richard, meu irmão, eles se divorciaram há 2 anos. Vanessa fez exatamente a mesma coisa com ele que está fazendo com seu filho. Isolou ele da família completamente. Ao final, Richard mal falava conosco. Dizia que éramos tóxicos, que não apoiávamos o relacionamento deles. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o telefone. E o que aconteceu? Richard finalmente acordou quando descobriu que Vanessa estava tendo um caso com o chefe dela. Mas o dano já estava feito. Levou quase 1 ano para ele conseguir reconstruir os relacionamentos que ela destruiu. E ela? Bem, ela saiu do divórcio com metade dos bens dele e uma carta de recomendação excelente do chefe. Senti uma mistura de raiva e alívio. Raiva por saber que Vanessa havia feito isso antes, que era um padrão calculado. Alívio por saber que eu não estava louca, que não era paranoia maternal. Patrícia, eu disse, minha voz mais firme agora. Preciso saber tudo, cada detalhe do que ela fez com sua família. Passamos 2 horas ao telefone. Patrícia me contou sobre as pequenas manipulações que começaram logo depois do casamento. Como Vanessa sugeria que a família de Richard era sufocante e antiquada. Como ela gradualmente cancelava compromissos familiares, sempre com desculpas plausíveis. Como ela reformulava conversas inocentes para fazer parecer que a família estava atacando o relacionamento deles. O pior, Patrícia disse, era como ela fazia Richard se sentir culpado por qualquer tempo que passasse conosco. Ela dizia coisas como, tudo bem, vá jantar com sua família. Eu fico aqui sozinha mesmo. Ou sua mãe sempre consegue o que quer, não é? Sempre fazendo ele escolher entre nós e ela. Era exatamente o que estava acontecendo com David. Cada palavra que Patrícia dizia ressoava com minha própria experiência. Mas por que ela faz isso? Perguntei. Controle. Patrícia respondeu sem hesitar. Vanessa precisa ser o centro do universo das pessoas. Se Richard tivesse família que o amava, ele tinha outras fontes de validação, outros lugares para ir. Ela precisava que ele dependesse completamente dela. Depois de desligar, sentei no silêncio da minha sala de estar, processando tudo o que havia aprendido. Vanessa não era apenas uma namorada ciumenta ou insegura. Ela era uma predadora emocional, e David era sua próxima vítima. Mas agora eu sabia como ela operava, e isso me dava uma vantagem. Nos dias seguintes, comecei minha própria investigação discreta. Liguei para alguns dos amigos de David que eu conhecia há anos, pessoas que me viam crescer desde criança. As conversas foram reveladoras e devastadoras. Senhora Mitchell, disse Tommy, amigo de David desde a escola. Honestamente, não sabemos mais o que pensar. David mudou muito desde que começou a namorar Vanessa. Ele cancela planos em cima da hora, sempre com alguma desculpa sobre ela precisar dele para algo urgente. E quando vocês saem juntos? Perguntei. Ele fica no telefone com ela a noite toda. Ela liga a cada hora para verificar onde ele está, com quem está, quando vai voltar. É intenso. Intenso. A mesma palavra que Vanessa usara para descrever meu relacionamento com David. Minha próxima ligação foi para Sarah, uma colega de trabalho de David que eu conhecia de eventos da empresa. Margaret, que bom ouvir sua voz. David disse que vocês estavam tendo alguns problemas familiares. Sarah, posso perguntar exatamente o que David disse? Houve uma pausa desconfortável. Bem, ele mencionou que você estava tendo dificuldades para aceitar Vanessa, que você estava sendo um pouco possessiva. Vanessa aparentemente tem se sentido muito desconfortável com a situação. Possessiva, desconfortável. As palavras de Vanessa saindo da boca do meu próprio filho, recontadas para colegas de trabalho. Ela não estava apenas me isolando de David. Estava construindo uma narrativa onde eu era a vilã da história. Sarah, eu disse cuidadosamente. David realmente disse essas palavras? Ou foi Vanessa quem contou isso para ele? Outra pausa. Na verdade, agora que você pergunta, acho que foi Vanessa quem mencionou na festa de Natal da empresa. David não disse muito. Só confirmou quando ela explicou a situação. A festa de Natal da empresa, onde eu deveria ter estado ao lado do meu filho, conhecendo seus colegas, mas onde em vez disso Vanessa estava contando sua versão dos fatos para qualquer um que quisesse ouvir. Minha investigação mais difícil foi a ligação para Helena,
a antiga secretária de Robert, que continuou trabalhando conosco até se aposentar ano passado. Helena conhecia David desde bebê e sempre foi como uma tia para ele. Margaret, querida, sua voz estava carregada de preocupação. Estava pensando em ligar para você. David me procurou semana passada. Meu coração acelerou. Ele foi até sua casa? Sim. Disse que precisava falar sobre você. Margaret, ele estava dizendo coisas que não soam como o David que conheço. Falou sobre você ser controladora, sobre como Robert te deixou muito dependente dele e que agora você está fazendo a mesma coisa com David. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Usar a memória de Robert contra mim era uma crueldade que eu não esperava, nem mesmo de Vanessa. Helena, minha voz tremeu. O que mais ele disse? Ele perguntou sobre o testamento de Robert. Queria saber exatamente o que foi deixado para você, se havia algum trust, se a casa estava realmente em seu nome. Helena fez uma pausa. Margaret, por que David estaria interessado nessas coisas agora? Dia, a pergunta dela ecoou na minha mente por horas depois de desligarmos. Por que David estaria perguntando sobre heranças e propriedades? Ele nunca demonstrou interesse em dinheiro antes. Na verdade, depois que Robert morreu, ele insistiu que eu mantivesse tudo, que ele não precisava de nada. Mas Vanessa havia saído do casamento anterior com metade dos bens do ex-marido. Naquela noite, sentei no escritório de Robert e abri o cofre onde guardávamos documentos importantes. Lá estava nosso testamento, atualizado poucos meses antes da morte dele. Tudo havia sido deixado para mim, com David como beneficiário depois da minha morte. A casa, as economias, os investimentos, um patrimônio considerável que Robert e eu havíamos construído ao longo de 30 anos de casamento. De repente, tudo fez sentido. Vanessa não estava apenas tentando controlar David. Ela estava se posicionando para controlar sua herança futura. E para fazer isso, ela precisava garantir que eu fosse completamente removida da equação. Por isso, a urgência de me isolar completamente. Por isso, a crueldade calculada. Por isso, as perguntas sobre o testamento. Vanessa não estava apenas brincando um jogo psicológico comigo. Ela estava jogando um jogo muito mais perigoso, onde o prêmio final era a segurança financeira que Robert e eu havíamos passado décadas construindo para garantir o futuro de David. E ela estava ganhando. Mas agora que eu conhecia suas verdadeiras intenções, poderia começar a planejar minha defesa. O jogo havia mudado completamente. As próximas 2 semanas foram as mais difíceis da minha vida, mas também as mais esclarecedoras. Eu me forcei a fazer algo que ia contra todos os meus instintos maternais. Parei completamente de tentar contatar David. Nada de ligações, nada de mensagens, nada de tentativas de reconciliação. Para Vanessa, isso deveria parecer uma rendição total. Na realidade, era estratégia. Enquanto mantinha esse silêncio público, trabalhei incansavelmente nos bastidores. Minha primeira parada foi o escritório de Alan Greenberg, o advogado da família há mais de 20 anos. Alan havia ajudado Robert e eu com o testamento, e conhecia David desde criança. Margaret, ele disse, ajustando os óculos enquanto revisava os documentos que eu trouxera. Você está certa em estar preocupada. Se David se casar com essa mulher sem um acordo pré-nupcial sólido, ela terá direito a uma parte significativa dos bens que ele eventualmente herdará de você. E posso fazer algo para proteger a herança? Alan assentiu gravemente. Podemos modificar o testamento para colocar a herança de David em um trust restritivo. Isso significa que mesmo depois que você morrer, os bens ficarão protegidos. David receberá a renda, mas não poderá tocar no principal sem aprovação de um administrador independente. E mais importante, a esposa dele não teria direito a nada em caso de divórcio. Quanto tempo isso leva? Algumas semanas para fazer corretamente. Mas Margaret, ele me olhou seriamente. Você tem certeza de que quer fazer isso? É uma medida drástica. Pensei em Vanessa sentada elegantemente no restaurante enquanto meu filho me expulsava como se eu fosse lixo. Tenho certeza absoluta. Minha próxima parada foi ainda mais dolorosa. Liguei para Patrícia novamente e pedi o contato de Richard, seu irmão. Ele relutou em falar comigo inicialmente, mas Patrícia o convenceu. Senhora Mitchell,
A voz dele soava cansada. Patrícia me contou sobre sua situação. Honestamente, não gosto de falar sobre Vanessa. Esse período da minha vida foi destrutivo. Richard, entendo completamente, mas preciso saber como você finalmente acordou. O que a fez mostrar suas verdadeiras cores? Houve uma longa pausa. Foi quando ela cometeu um erro. Vanessa é muito inteligente, muito calculista, mas ela tem um ponto fraco, a arrogância. Quando se sente completamente no controle, fica descuidada. Que tipo de descuidada? Ela me isolou tanto da minha família que achava que podia fazer qualquer coisa. Foi quando começou o caso com meu chefe. Não se importou em esconder porque achava que eu nunca descobriria. Afinal, eu não falava mais com ninguém que pudesse me contar. Isso me deu uma ideia terrível e brilhante ao mesmo tempo. Richard, você ainda tem evidências do que ela fez? Mensagens, e-mails, qualquer coisa? Tenho algumas conversas salvas, sim. Por quê? Porque talvez seja a hora de David ver exatamente com quem está se envolvendo. Depois de desligar, sentei no silêncio do meu escritório, formulando um plano. Vanessa estava acostumada a controlar a narrativa completamente. Mas e se a narrativa mudasse? E se David começasse a ver sinais de que algo não estava certo, sem que parecesse que eu estava interferindo? Minha oportunidade veio de uma fonte inesperada. Helena ligou na quinta-feira, a voz cheia de preocupação. Margaret, David me ligou novamente. Desta vez perguntando sobre as apólices de seguro de vida de Robert. Queria saber quanto você recebeu quando expiravam as coberturas. Ela fez uma pausa. Querida, ele também perguntou sobre sua saúde. Se você tinha algum problema médico, se tomava algum remédio. Meu sangue gelou. Minha saúde? Disse que Vanessa estava preocupada com você, que notou que você estava mais esquecida ultimamente, mais confusa. Queria saber se eu tinha percebido alguma mudança. Esquecida. Confusa. Vanessa estava plantando sementes para questionar minha competência mental. Essa era uma jogada ainda mais sinistra do que eu imaginara. Helena, eu disse calmamente, preciso que você faça algo por mim. Da próxima vez que David perguntar sobre mim, quero que você mencione casualmente que me viu outro dia no mercado com uma amiga muito bonita e jovem. Diga que parecia que eu estava me dando muito bem, fazendo novos amigos. Margaret, você está planejando algo? Estou planejando sobreviver. Nos dias seguintes, implementei minha estratégia cuidadosamente. Comecei a aparecer em lugares onde sabia que amigos de David poderiam me ver. Jantei no restaurante favorito dele com Helen, minha vizinha. Fui ao cinema com as meninas do Clube do Livro. Cada aparição era calculada para parecer natural, mas garantir que David ouvisse indiretamente que eu estava bem, ativa e claramente não era a mulher desesperada e dependente que Vanessa estava pintando. Também comecei a documentar tudo. Cada conversa com Patrícia, cada ligação de Helena, cada informação que coletava sobre os padrões de comportamento de Vanessa. Se chegasse o momento de confrontação, eu estaria preparada. O momento crucial veio quando Patrícia me ligou com uma notícia que mudou tudo. Margaret, você precisa saber de algo. Richard me contou que Vanessa entrou em contato com ele semana passada. Meu coração parou. Entrou em contato? Por quê? Aparentemente, ela queria esclarecer alguns mal-entendidos sobre o relacionamento deles. Disse que estava noiva de alguém maravilhoso e queria ter certeza de que não havia ressentimentos. Ela está noiva? E minha voz saiu como um sussurro. É o que parece. Richard disse que ela soava diferente, mais confiante, como se tivesse conseguido algo importante. Margaret, acho que ela está se preparando para o próximo passo com David. Noivado. Era isso que ela estava planejando. Se David pedisse ela em casamento, seria infinitamente mais difícil fazê-lo enxergar a verdade. Uma vez que ela tivesse esse comprometimento oficial, sua posição ficaria quase inexpugnável. Naquela noite, tomei a decisão mais difícil da minha vida como mãe. Liguei para Richard e pedi algo que me fazia sentir como se estivesse traindo meu próprio filho. Richard, preciso que você ligue para David. Diga que ouviu que ele está namorando Vanessa e que, como ex-marido dela, se sente obrigado a ter uma conversa homem para homem com ele. Margaret, não sei se isso é uma boa ideia. David pode não querer ouvir. Ele vai ouvir. Eu disse com uma convicção que não sabia que possuía.
Porque você vai fazer algo que Vanessa não espera. Você vai dizer que apoia o relacionamento deles. O quê? Você vai dizer que Vanessa é uma mulher incrivelmente determinada e inteligente, que ela consegue exatamente o que quer. E então, casualmente, você vai mencionar como ela ajudou você a amadurecer seu relacionamento com sua família, como ela te fez perceber que você precisava de mais independência. Richard ficou em silêncio por um longo momento. Você quer que eu plante sementes de dúvida fazendo parecer que estou elogiando ela? Exatamente. David precisa ouvir sobre os padrões dela de uma fonte que ela não pode controlar. Mas se você atacar ela diretamente, ele vai se fechar. Se você fizer parecer que está do lado dela, ele pode começar a fazer perguntas. 2 dias depois, Richard me ligou de volta. Falei com David. Foi esclarecedor. O que aconteceu? Inicialmente ele estava defensivo, como você previu. Mas quando comecei a elogiar Vanessa por ajudar você a ser mais independente, por ensinar você a parar de ser tão apegada a ele, David ficou quieto, muito quieto. E então ele me perguntou detalhes. Queria saber exatamente como Vanessa tinha ajudado nossa família. Quando comecei a descrever as mesmas táticas que ela está usando com vocês, mas apresentando como coisas positivas, vi que ele estava começando a reconhecer os padrões. Ele disse alguma coisa? No final da conversa, ele fez uma pergunta estranha. Perguntou se eu achava que Vanessa realmente me amava, ou se ela estava apenas tentando me ajudar a crescer como pessoa. Richard fez uma pausa. Margaret, acho que plantamos a semente certa. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, consegui dormir profundamente. Não porque achava que havia vencido, longe disso, mas porque finalmente havia parado de ser uma vítima passiva e começado a lutar pelo meu filho. O jogo estava longe de terminar, mas as regras haviam mudado. E Vanessa ainda não sabia. A ligação que mudou tudo veio numa terça-feira chuvosa, 3 semanas depois da minha conversa com Richard. Era David. Meu coração quase parou quando vi o nome dele na tela do telefone. A primeira vez que ele me ligava desde a humilhação no restaurante. Mãe? Sua voz soava diferente, hesitante, confusa. Podemos conversar? Forcei minha voz a soar calma, embora minha mão tremesse segurando o telefone. Claro, David. Sobre o quê? Não no telefone. Posso ir aí? Vanessa está viajando a trabalho hoje. O fato de ele mencionar que Vanessa estava fora não era coincidência. Seja o que fosse que ele queria discutir, ele não queria que ela soubesse. Claro, quando você quiser. Estou indo agora. Nos 40 minutos que levou para ele chegar, eu andei pela casa como um animal enjaulado. Isso poderia ser qualquer coisa. Talvez ele estivesse vindo para me confrontar sobre Richard ter entrado em contato. Talvez Vanessa tivesse descoberto minha investigação. Ou talvez, e eu mal ousava esperar, ele estivesse começando a ver a verdade. Quando a campainha tocou, abri a porta para encontrar meu filho parado na varanda, encharcado pela chuva. Ele parecia mais magro do que da última vez, mais pálido. Havia círculos escuros sob seus olhos. David, eu disse suavemente, me afastando para deixá-lo entrar. Você está bem? Ele entrou sem responder, pingando água no chão que eu havia encerado centenas de vezes quando ele era criança. Ficou ali parado na sala de estar, olhando ao redor como se estivesse vendo o lugar pela primeira vez. Posso te oferecer café? Ou... Comecei, mas ele me interrompeu. Mãe, preciso te perguntar uma coisa. Ele se virou para me encarar, e vi algo nos olhos dele que me cortou o coração. Medo. Você me manipulou quando eu era criança? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. O quê? Vanessa diz que você fez comigo exatamente o que está acusando ela de fazer. Que você me isolou do mundo, que me fez dependente de você emocionalmente. Sua voz estava quebrando. Ela diz que você está projetando seus próprios comportamentos nos dela. Respirei fundo, forçando-me a não reagir emocionalmente. Essa era uma armadilha cuidadosamente construída por Vanessa, e eu precisava navegar por ela com extremo cuidado. David, eu disse calmamente, o que você acha? Olhando para sua infância, para a forma como você foi criado, você se sente manipulado? Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a sala onde havia crescido. Seus olhos pousaram na estante cheia de troféus de futebol, fotos com amigos, lembretes de uma infância normal e feliz. Não,
Ele disse finalmente, quase sussurrando. Não me sinto. Então por que está perguntando? Por quê? Ele passou as mãos pelo cabelo molhado. Porque não entendo mais o que é real. Vanessa me mostra coisas. Me faz notar padrões que eu nunca vi antes. Ela diz que você sempre fez pequenas coisas para me manter por perto, para me fazer sentir culpado quando eu queria independência. Que tipo de coisas? Como quando eu quis morar na universidade em vez de ficar em casa. Ela diz que você me fez sentir mal por querer sair, que você usou a morte do papai para me manipular a ficar. Minha garganta se fechou. A morte de Robert havia acontecido no verão antes de David entrar na universidade. Eu estava devastada, perdida. E sim, parte de mim queria desesperadamente que meu filho ficasse em casa. Mas eu nunca o forcei. David, eu disse cuidadosamente. Você se lembra de como aquela conversa realmente aconteceu? Ele franziu a testa, pensando. Você disse que queria que eu ficasse, mas que a decisão era minha. E você escolheu ficar. Por quê? Porque eu queria cuidar de você. Porque achei que era o certo a se fazer. E você se arrependeu? Não, nunca. Ele me olhou nos olhos. Foram alguns dos melhores anos da minha vida. Nós nos tornamos ainda mais próximos. Então, como isso é manipulação? David ficou em silêncio, processando. Eu podia ver a luta acontecendo em sua mente. Anos de memórias reais batendo contra meses de reinterpretação por Vanessa. Mãe, ele disse finalmente. Richard me ligou. Meu estômago se contraiu, mas mantive minha expressão neutra. O ex-marido de Vanessa? Sim, ele disse. Coisas estranhas. Elogiou Vanessa. Disse que ela o ajudou a crescer, a se tornar mais independente da família. David me olhou intensamente. Mas a forma como ele descreveu essa ajuda soou exatamente como o que está acontecendo comigo agora. O que você quer dizer? Ele disse que Vanessa o ajudou a perceber que sua família era sufocante, que ela o fez ver que ele precisava se afastar para amadurecer, que ela o apoiou quando ele decidiu parar de ir aos jantares de família, quando ele parou de ligar para a mãe regularmente. David fez uma pausa. Mãe, essas são exatamente as mesmas coisas que ela está me dizendo sobre você. Senti uma onda de alívio misturada com tristeza. O plano tinha funcionado, mas ver meu filho finalmente percebendo como havia sido manipulado era devastador. E o que mais Richard te disse? Ele mencionou como Vanessa sempre o fazia escolher entre ela e a família. Como ela ficava magoada ou chateada sempre que ele queria passar tempo com eles. Como ela gradualmente o convenceu de que eles não o amavam realmente, que só queriam controlá-lo. David se sentou pesadamente na poltrona que sempre foi sua favorita. Mãe, estou começando a perceber que talvez Vanessa tenha feito comigo exatamente o que fez com Richard. E como isso te faz se sentir? Confuso, com raiva, manipulado. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Como se eu tivesse perdido um ano da minha vida sendo controlado por alguém que eu pensei que me amava. Era o momento que eu havia esperado, mas também o mais perigoso. Se eu dissesse as palavras erradas agora, poderia empurrar David de volta para os braços de Vanessa. David, eu disse suavemente. Você não perdeu um ano. Você aprendeu algo importante sobre si mesmo e sobre os relacionamentos. Essa experiência, por mais dolorosa que seja, vai te fazer mais forte e mais sábio. Mas eu magoei você. Eu disse coisas terríveis. No restaurante, Sua voz quebrou completamente. Você estava sendo manipulado por alguém muito hábil nisso. Isso não é culpa sua. Como você pode dizer isso? Como pode me perdoar? Levantei e fui até ele, ajoelhando ao lado da poltrona como fazia quando ele era pequeno e estava machucado. Porque você é meu filho. Porque eu te amo incondicionalmente. E porque sei que o David que me disse aquelas coisas no restaurante não era realmente você. Ele desabou então, chorando como não chorava desde criança. Eu o abracei, sentindo o peso de todos os meses de separação, toda a dor que ambos havíamos carregado. Mas mesmo naquele momento de reconciliação, eu sabia que não havia terminado. Vanessa ainda não sabia que havia perdido David. E quando descobrisse, não iria aceitar passivamente. David, eu disse quando ele finalmente se acalmou, você precisa saber que isso não vai ser fácil. Vanessa não vai simplesmente aceitar que você descobriu a verdade. Eu sei. Ela volta amanhã da viagem. Não sei como vou confrontá-la.
Você não precisa confrontá-la ainda. Você precisa se preparar primeiro, reunir evidências, pensar no que vai dizer, ter um plano. David assentiu, limpando os olhos. Mãe, pode me ajudar? Eram as palavras que eu mais queria ouvir, mas também as que mais me assustavam, porque eu sabia que a batalha real estava apenas começando. Claro que posso, querido. Mas primeiro, me conta. Há quanto tempo você está duvidando dela? Honestamente, desde aquela noite no restaurante. Depois que saí de lá, não consegui parar de pensar no que havia feito. Não parecia certo. Não parecia eu. Ele me olhou com olhos vermelhos, mas determinados. E então Richard ligou. E tudo começou a fazer sentido. David, há uma coisa que você precisa saber. Vanessa fez isso antes, com Richard, e ela está fazendo de novo. Isso não é amor. É um padrão. O que mais você descobriu sobre ela? Passei a próxima hora contando tudo o que havia aprendido nas últimas semanas. David ouviu em silêncio, sua expressão ficando mais sombria a cada revelação. Mãe, ele disse finalmente, acho que ela está planejando me pedir em casamento. O quê? Ela tem feito comentários sobre casamento, sobre nosso futuro juntos. E ontem, antes de viajar, ela perguntou de novo sobre sua herança. Queria saber se você tinha algum plano de se casar novamente, se havia chance de você deixar dinheiro para a caridade em vez de para mim. A frieza calculista disso me fez arrepiar. Vanessa estava realmente planejando alguns passos à frente. David, você ainda tem sentimentos por ela? Ele pensou por um longo momento. Não sei. Está tudo tão confuso. Às vezes penso que amo ela. Outras vezes me pergunto se o que sinto é só medo de desapontá-la. Ele me olhou. Isso é normal? Não, querido. Amor não deveria te fazer sentir medo. Quando David saiu naquela noite, ambos sabíamos que a verdadeira batalha estava apenas começando. Vanessa ainda tinha poder sobre ele. Ainda estava em sua vida cotidiana. E quando ela descobrisse que estava perdendo o controle, faria qualquer coisa para recuperá-lo. Mas pela primeira vez em meses, eu tinha meu filho de volta. E desta vez, nós estaríamos lutando juntos. 3 meses se passaram desde aquela conversa transformadora com David. 3 meses de reconstrução cuidadosa, de confiança sendo restaurada tijolo por tijolo, de uma família aprendendo a se curar. Hoje, sentada no terraço do meu jardim numa manhã ensolarada de primavera, finalmente posso dizer que chegamos do outro lado. Mas o caminho até aqui foi mais turbulento do que eu jamais poderia imaginar. David terminou com Vanessa 2 semanas depois da nossa conversa. Não foi fácil. Ela não aceitou passivamente. Houve lágrimas, acusações, tentativas desesperadas de reconquistar o controle que havia perdido. Ela até mesmo apareceu na minha casa numa noite, implorando para que eu parasse de envenenar David contra ela. Margaret, ela havia dito com lágrimas que pareciam genuínas escorrendo pelo rosto. Você está destruindo a felicidade dele. Ele me ama. Nós íamos nos casar, mas eu não mordi a isca. Simplesmente disse, Vanessa, David é um adulto. Se ele decidiu terminar o relacionamento, foi escolha dele. O que ela não sabia era que David estava gravando a conversa do lado de dentro da casa. Era a ideia dele. Queria evidências caso ela tentasse distorcer o que havia sido dito. Foi uma decisão sábia. Quando ela percebeu que não conseguiria me manipular, Vanessa mostrou suas verdadeiras cores. As acusações de que eu era uma mãe possessiva e controladora se transformaram em ameaças diretas. Ela disse que contaria para todos que David havia terminado comigo por causa das minhas interferências tóxicas, que faria todo mundo ver que tipo de pessoa eu realmente era. Faça o que quiser, eu respondi calmamente. As pessoas que me conhecem sabem quem eu sou. Foi a última vez que a vi. David levou algumas semanas para processar completamente tudo o que havia acontecido. Houve momentos de dúvida, momentos onde ele questionava se havia tomado a decisão certa. Vanessa enviava mensagens ocasionais, às vezes suplicantes, às vezes acusatórias, que deixavam David emocionalmente exausto. Foi Patrícia quem nos ajudou nessa fase. Ela introduziu David ao seu irmão Richard, e os 2 homens tiveram longas conversas sobre suas experiências com Vanessa. Ouvir outra pessoa que havia passado pela mesma manipulação ajudou David a entender que não estava louco,
que suas percepções eram válidas. Mãe, David me disse uma noite, enquanto jantávamos na cozinha. Algo que não fazíamos há mais de 1 ano. Como você sabia que isso ia funcionar? Como sabia que eu eventualmente veria a verdade? Porque te conheço, respondi simplesmente. Você foi criado com valores sólidos, com amor verdadeiro. No fundo, você sabia que algo estava errado. Só precisava de tempo para confiar nessa intuição. E se eu não tivesse percebido? E se tivesse me casado com ela? Era uma pergunta que me assombrava, mas que eu tentava não pensar muito. Então eu teria continuado te amando à distância e esperando que um dia você voltasse para casa. O momento mais difícil veio quando descobrimos que Vanessa havia tentado entrar em contato com Alan, meu advogado, tentando obter informações sobre minha situação financeira. Ela havia se passado por uma amiga da família preocupada, questionando se eu estava mentalmente capaz de administrar meus próprios assuntos. Alan, felizmente, não caiu na armadilha e me informou imediatamente. Mas o incidente nos mostrou quão longe Vanessa estava disposta a ir. Ela realmente estava planejando questionar sua competência mental? David perguntou incrédulo. Parece que sim. Se conseguisse estabelecer que eu estava senil ou incompetente, seria mais fácil influenciar você a tomar decisões financeiras em meu nome. David ficou em silêncio por um longo tempo. Mãe, sinto muito. Sinto muito por ter permitido que isso chegasse tão longe. David, você não permitiu nada. Você foi vítima de uma pessoa muito hábil em manipulação. A culpa não é sua. Hoje, olhando para trás, posso ver que a experiência, por mais dolorosa que tenha sido, nos tornou mais fortes como família. David agora entende a diferença entre amor genuíno e manipulação emocional. Ele desenvolveu melhores instintos para relacionamentos saudáveis. E eu aprendi que, às vezes, como mãe, a coisa mais amorosa que você pode fazer é recuar e deixar seu filho descobrir a verdade por conta própria, mesmo quando cada fibra do seu ser quer intervir e protegê-lo. David está namorando alguém novo agora. Jennifer, uma professora de ensino fundamental que conheceu através de amigos mútuos. Ela é gentil, genuína e, mais importante, ela encoraja o relacionamento dele comigo. No primeiro jantar que tivemos juntas, ela disse: Margaret, David fala tanto de você. É óbvio o quanto ele te ama e respeita. Que diferença das primeiras palavras que Vanessa havia me dirigido. Jennifer vem para o almoço de domingo agora. Ela ajuda na cozinha, conta histórias sobre seus alunos e faz David rir de uma forma que eu não via há anos. É natural, é fácil, é como o amor deveria ser. Mãe, David me disse semana passada, enquanto Jennifer estava no jardim colhendo tomates para a salada. Obrigado por não ter desistido de mim. Nunca, respondi. Nunca vou desistir de você. Há algumas semanas, recebi uma ligação inesperada de uma mulher chamada Lisa. Ela havia encontrado meu número através de Patrícia e queria conversar. Sua história era estranhamente familiar. Ela estava preocupada com o comportamento do namorado desde que ele começou a namorar uma mulher que soava suspeitamente como Vanessa. Ela tem uma cicatriz pequena no pulso direito? Perguntei. E sempre fala sobre seus padrões altos em relacionamentos? Sim. Você a conhece? Passei 2 horas ao telefone com Lisa, compartilhando tudo o que havia aprendido. Sua história estava apenas começando. Mas agora ela tinha informações para se proteger e proteger seu filho. Porque isso é o que fazemos quando sobrevivemos a algo assim. Passamos o conhecimento adiante. Ajudamos outras pessoas a reconhecer os sinais, a confiar em seus instintos, a entender que não estão loucas quando sentem que algo está errado. Esta manhã, David e Jennifer anunciaram seu noivado. Não foi uma grande produção. Apenas os 3 sentados no meu terraço. Jennifer mostrando um anel simples, mas lindo que David havia escolhido com cuidado. Queremos uma cerimônia pequena, Jennifer disse. Apenas família e amigos próximos. Esperamos que você nos ajude a planejar, Margaret. Nos ajude a planejar. Não como uma intrusa tolerada, mas como uma parte integral da família que estava se formando. Seria uma honra, respondi, e estava falando sério. Enquanto eles saíam para comemorar, fiquei sentada no jardim que Robert e eu plantamos há tantos anos. As roseiras que ele escolheu estão florescendo magnificamente, e posso sentir sua presença neste lugar que construímos juntos. Conseguimos, Robbie, sussurrei para o vento. Quase perdemos nosso menino,
Mas conseguimos. Uma brisa suave balançou as flores. E por um momento, eu poderia jurar que ouvi sua risada. David é um homem melhor agora. Mais sábio, mais cauteloso, mas não cínico. Ele aprendeu que o amor verdadeiro não deveria doer, não deveria isolá-lo, não deveria fazer com que ele questione sua própria realidade. Essas são lições que ele carregará para sempre. E eu aprendi que mesmo quando parece que perdemos tudo, mesmo quando somos humilhados e rejeitados por aqueles que mais amamos, não precisamos aceitar passivamente. Podemos lutar de forma inteligente, paciente, estratégica. Podemos confiar que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. O telefone toca, interrompendo meus pensamentos. É David. Mãe, você está livre para jantar hoje? Jennifer quer experimentar aquela receita de lasanha da vovó que você prometeu ensinar para ela. Claro, respondo sorrindo. Venham quando quiserem. A casa é de vocês também. Porque é isso que uma família real faz. Não manipula ou controla. Simplesmente ama, apoia e sempre deixa a porta aberta para casa. E não importa o que aconteça, não importa quem tente nos separar, essa porta sempre estará aberta para meu filho.